Olá pessoal, sou o professor Ed Wilson e essa é uma videoaula sobre compiladores. O conteúdo dessa aula é baseado no primeiro capítulo do livro do professor Ivan Ricart, que é o livro adotado como livro-texto da nossa disciplina. Então, primeira coisa, por que existem compiladores? Algum tempo atrás, ou há muito tempo atrás, quando os programas eram escritos de acordo com a arquitetura da máquina utilizada, cada computador ele só executava o programa que era feito exclusivamente numa linguagem que ele entendia. Então, por exemplo, se uma pessoa escrevesse um programa para um determinado computador, ele não seria executado por um computador diferente. Então, era dessa forma que as coisas aconteciam. Veja só um exemplo bem simples. Um programa para somar dois números. Então, num computador de uma arquitetura X, por exemplo, esse programa deveria ser escrito em termos de add C a B, que significa que vai somar o número A com o número B e armazenar o resultado em C. Agora, num computador com arquitetura diferente, deveria ser primeiro carregado o valor da variável A mais o valor da variável B e armazenar num outro um registrador C, por exemplo. E mais, um computador diferente poderia ser simplesmente uma linha somando A mais B e armazena o resultado em C. Então percebam que com essas arquiteturas diferentes, né, os programas eram escritos de formas diferentes. Então quando alguém escrevia um programa para um determinado computador, ele só funcionava naquela arquitetura. E os compiladores eles surgiram para ajudar nesse processo. Então, por exemplo, esse mesmo programa para somar dois números, né, ele pode ser escrito num programa genérico. Por exemplo, C recebe A mais B, e o compilador é um tradutor que vai converter esse código-fonte para uma linguagem que aquele determinado computador que vai executá-lo entende. Então, o compilador ele faz essa tradução ou essa conversão do código-fonte que foi escrito originalmente para a arquitetura específica da máquina. Então, isso já traz uma grande vantagem. O programador ele não precisa conhecer todas as arquiteturas, ele conhece uma determinada linguagem genérica e a partir dele é o compilador quem vai fazer a tradução para a arquitetura específica do programa que vai ser executado. Então cada processador tem um conjunto próprio de instruções e essas instruções são características da sua arquitetura física, né? Então, em baixo nível, a linguagem de máquina, por exemplo, trabalha com sequência de bits. Esse conjunto de bits codifica as instruções num formato específico apropriado para aquela arquitetura. Logo depois surgiram as linguagens simbólicas, são representações mnemônicas ou representações textuais. E isso facilitou bastante a programação de computadores, pois os programas passaram a ser escritos numa linguagem um pouquinho mais próxima da linguagem humana. Um exemplo disso, vamos considerar que um determinado processador tenha 4 registradores, R0 até R3, e que também tem disponível um conjunto de endereçamento de memórias, por exemplo, desde o A0 até o D7. Então, neste processador hipotético, os programas devem ser escritos para trabalhar com os 4 registradores e com esse espaço de endereçamento ou armazenamento de memória. Como que seria isso? Considere que esse processador hipotético tenha 4 instruções básicas: load, store, add e b0. O load ele transfere o conteúdo de uma determinada posição de memória para um determinado registrador. O store ele faz ao contrário, transfere o conteúdo de um registrador para uma determinada posição de memória. O add ou add ele simplesmente adiciona o conteúdo de 2 registradores e armazena o resultado em outro registrador.
E o B0 ou B0, ele muda o conteúdo do contador de programas para uma determinada posição, né, se o conteúdo do registrador indicado for igual a 0. Então percebam que essas instruções simples e primitivas são as instruções disponíveis para ser executado o programa. Percebam que load e store ele faz a transferência de conteúdos entre memória e registradores. E é bom lembrar também que as operações lógicas e aritméticas elas são executadas com os conteúdos dos registradores. Não é possível fazer operações com conteúdo armazenado em memória. Por isso que existe as instruções load e store. Neste caso, vamos considerar que cada uma das instruções ela pode ser representada por 2 bits. O load é 00, o store 01, o add ou add 10 e b0 11. Então, dessa forma, os 4 registradores, né, também são representados. Né. Podemos utilizar 2 bits para representar esses registradores. Então, no caso, sobram 4 posições, se nós considerarmos uma palavra de 8 bits, sobram 4 posições e é possível especificar 16 posições de memórias com esses 4 bits. Então, como que um programa seria escrito nesse formato? Observem essa linguagem simbólica em que o programa, na primeira linha dele, load 10 R1 e load 11 R2. Então, o load carrega o conteúdo da memória para o registrador. Então, essa primeira linha carrega o conteúdo que está na posição 10 para o registrador R1 e na posição 11 para o R2. Na sequência, é executado o add R1, R2 e R0. Então, o processador ele vai somar o conteúdo que está no registrador R1 ao conteúdo que está no registrador R2 e vai armazenar o resultado em R3. E finalmente, store R012, desculpe-me, R0. Então ele soma R1 ao R2 e armazena o conteúdo em R0. E o store, ele transfere o conteúdo do que está em R0 para a posição de memória 12. Então a conversão desse programa em linguagem simbólica para binário seria mais ou menos dessa maneira. Considerando que o load é representado por 00, então 00, 10 é esse conteúdo de memória aqui, e o restante, né, dos bits, os últimos 4 bits, é a posição da memória, da memória e do registrador. Da mesma forma, os outros comandos são convertidos também para essa linguagem de máquina. Percebam que o programa escrito numa linguagem de máquina é muito mais difícil de ser entendido, é muito mais difícil de ser depurado quando se tenta verificar se existe algum erro. Então a linguagem simbólica ela está um pouco mais próxima da nossa linguagem e torna-se mais legível para nós. E com o tempo surgiram as linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível executam comandos independente do processador. É uma linguagem mais próxima da linguagem humana. E as diversas linguagens que existem, elas foram criadas para executar determinados tipos de programa. Fortran é uma linguagem muito utilizada, que foi muito utilizada em programação científica, C e C++ para programação de sistemas, programação para desenvolver outras linguagens, para desenvolver sistemas operacionais. Pascal foi uma linguagem muito utilizada para programação estruturada, Lisp para processamento simbólico. Atualmente, as linguagens de alto nível, como Java, Python, C Sharp, eles estão num nível muito mais elevado e cuja programação é muito mais tranquila, mais próxima do nosso entendimento. E essas linguagens também, elas existem várias formas de serem utilizadas e elas implementam vários paradigmas de programação. Programação estruturada, programação orientada a objeto, programação simbólica, enfim.
Existem muitas opções atualmente. E os compiladores, ele desempenham um papel importante, porque ele faz a tradução de um programa, de uma determinada linguagem, para um programa equivalente em outra linguagem. Geralmente, é uma linguagem de alto nível para uma linguagem de máquina, mas também pode ser uma linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária, ou ainda até uma linguagem de script. Então, os compiladores, eles permitem que sejam programados utilizando comandos de alto nível, né, programas que depois são gerados para serem executados numa linguagem de máquina, que é a linguagem entendida pelos sistemas computacionais. Além disso, os compiladores também podem ser utilizados no processamento da informação, realizando a tradução de descrições de uma determinada linguagem para outras, a exemplo do processamento de arquivos XML ou HTML de páginas web, e assim como existem outros também. Basicamente, o compilador ele é organizado de ele tem duas organizações principais, né? Ele realiza a análise e a síntese. Então, a partir de um arquivo de origem, que é a entrada do compilador, é executada a análise, depois a síntese e finalmente é gerado o arquivo de destino ou arquivo de saída. A análise ela é executada baseada numa gramática. A gramática é uma estrutura, exemplo do que nós conhecemos em linguagens faladas, como português, inglês. A gramática ela diz quais são as regras desta linguagem. Então todo compilador ele é baseado numa gramática. E na fase de análise é verificado se existe algum erro. Então a análise ela é dividida em 3 etapas: a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica. Na análise léxica, o compilador ele organiza todo o fluxo de entrada em tokens. Esses tokens são as unidades indivisíveis de uma linguagem de programação. A análise sintática, ela verifica se um determinado comando tem sentido. Por exemplo, considere uma determinada linguagem que para escrever na tela utiliza o comando write, seguida do conteúdo que vai ser escrito. Então, ela verifica se o comando write possui esse argumento para ser escrito em tela, assim como todas as outras estruturas. E, finalmente, a análise semântica verifica tudo aquilo que análises anteriores não conseguiram verificar em termos de erro. Por exemplo, é possível verificar se uma determinada variável foi declarada previamente, se esse for um requisito da linguagem de programação. Finalmente, a parte de síntese realiza a geração de código, e ela pode ocorrer em diversas etapas. Essas etapas podem ser utilizadas para a geração de códigos intermediários, otimização, até que finalmente seja gerado o código final. Então o compilador ele funciona desta maneira. Atualmente, os compiladores são bastante empregados em diversas áreas, para diversos tipos de programação. Você consegue imaginar uma utilização de compiladores para além ou diferente das que são vistas atualmente? Como gerar programas, como você escrever programas? Então, além de escrever programas, quais as outras áreas ou quais as outras atividades que podem serem desenvolvidas com a utilização de compiladores? Pense nisso. E até a nossa próxima aula.